Olá pessoal, eu sou o professor Israel Moreira, professor de Biologia do Peso 3 e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ácidos nucleicos, tá? Especificamente o nosso DNA, vamos conhecer um pouquinho da estrutura molecular, né? Essa molécula que é bem importante para nós, certo? Olha só pessoal, aqui então, o que está acontecendo aqui, tá? Lembrem que o nosso DNA, a gente disse que ele é uma estrutura polinucleotídica, tá? O que é uma estrutura polinucleotídica? Bom, na realidade ele vai ser formado por vários nucleotídeos, tá? Lá no pessoal da química, eles vão dizer que o nosso DNA ele é uma estrutura, né, um polímero, tá? Geralmente na biologia a gente não chega a falar polímero, mas na química vocês podem ver essa palavrinha também, tá? Então o que seria um polímero ou uma estrutura polinucleotídica, tá? Basicamente isso daqui, pessoal. Mostrei para vocês aqui um esqueminha, e esse esqueminha aqui ele é um nucleotídeo, tá? O que é esse meu nucleotídeo? Basicamente esse nucleotídeo, ele é um conjunto de 3 moléculas diferentes, tá? Então a gente tem aqui essa partezinha preta que eu botei para vocês aqui, que é como se fosse uma casinha aqui. Isso daqui é um açúcar, ele é um açúcar que tem 5 carbonos na composição. A gente pode dizer que ele é uma pentose, mas o nome específico desse açúcar é desoxirribose, tá? Aqui em cima a gente tem essa bolinha, um pezinho aqui, né? Isso aqui é o que nós chamamos de grupo fosfato. E essa partezinha aqui, ó, isso daqui é uma base nitrogenada, tá? Então percebam que quando eu estou analisando o nosso DNA, a gente vai perceber que esse DNA ele é formado por vários desses nucleotídeos. Então por isso estrutura polinucleotídica. Posso dizer que cada nucleotídeo desses, pensando lá na nomenclatura da química, né, ele é um monômero, né? E aí, como o meu DNA ele vai ser formado por vários desses monômeros, então ele é um polímero, tá? Mas olha só então, pessoal, então quando a gente está analisando a estrutura do nosso DNA, a gente vai perceber que esses nucleotídeos eles vão se grudar uns nos outros, tá? Tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. E aí, a partir daí, a gente vai ter a nossa estrutura do nosso DNA, tá? Só uma coisinha importante para a gente lembrar. Percebam que o nome desse açúcar é desoxirribose, tá? Então, é por isso que a gente chama de ácido desoxirribonucleico, DNA, na realidade, é a sigla em inglês, né? Na realidade, então, se eu fosse falar em português, seria ADN, ácido desoxirribonucleico, tá? A prova pode trazer as duas nomenclaturas para vocês, tanto DNA, como é o mais usual, né? Mas como o ADN também poderia trazer para vocês, tá? Olha só, então, o que a gente tem aqui? Algumas características básicas do nosso DNA, tá? Primeiro, ele vai ter uma organização que nós chamamos de dupla hélice, tá? O que é essa dupla hélice? Basicamente, o meu DNA, ele vai ser formado por 2 ladinhos, tá? Então, dupla hélice. E esses 2 lados, essa estrutura do nosso DNA, ela vai se enrolando num formato helicoidal. Então, por isso, dupla hélice, tá? Outra coisa importante, ele é uma fita dupla, tá? Então, ele vai ter 2 ladinhos de nucleotídeos, ou 2 carreirinhas de nucleotídeos, que vão estar se grudando uma na outra, certo? Olha só, então, quando a gente está analisando qualquer livro, TV, enfim, geralmente, a gente vê essa imagenzinha do nosso DNA, tá? Essa imagem aqui, ela está mostrando exatamente isso que eu falei para vocês. A minha dupla hélice, então eu tenho os meus 2 lados do meu DNA, cada traço preto aqui representa um dos lados, e ele está num formato helicoidal. Então, por isso, dupla hélice, né? Uma dupla fita. Só que lembre que esse esqueminha que eu estou mostrando para vocês, ele é um esquema simplificado. Eu estou simplificando a estrutura do DNA, tá? Se eu quisesse analisar o meu DNA em um pouquinho mais de detalhes, eu teria isso daqui, ó. Esse esqueminha aqui, ele é um esquema mais detalhado, tá? O que eu estou vendo nesse meu esquema? A mesma coisa que esse daqui, só que com os detalhes moleculares, né? Claro, eu simplifiquei aqui os desenhos, mas ele está mostrando para nós a estrutura molecular do meu DNA. Então eu estou percebendo que eu tenho 2 lados ou 2 carreiras de nucleotídeos, exatamente como está aqui, tá? Só que aqui eu estou mostrando para vocês o esquema desses nucleotídeos, né? Então eu estou mostrando aqui os meus açúcares, eu estou mostrando os meus grupos fosfatos e as minhas bases nitrogenadas, tá?
Tem os meus dois lados da minha fita, né? Então ele é uma fita dupla. E percebam que eu falei para vocês que esses nucleotídeos, eles se ligam em dois sentidos. No meu sentido vertical, eu tenho ligações que estão unindo um nucleotídeo no outro, ligações essas que nós chamamos de fosfodiéster, tá? E eu tenho ligações também horizontais, tá? Essas ligações horizontais, elas estão sendo feitas entre as bases nitrogenadas dos meus nucleotídeos. E aí percebam que aqui, como eu botei para vocês, nós não temos apenas uma base nitrogenada, nós temos 4 bases diferentes, tá? Então nós temos a adenina, timina, citosina e guanina, tá? Lembrem que lá depois existe o outro ácido nucleico que é o nosso RNA. Quando eu falar de RNA para vocês, eu não vou falar em timina para vocês, eu vou falar em uracila, tá? Então lembrem que aqui no DNA eu vou ter a timina, tá? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Por causa disso daqui. Essas minhas ligações horizontais que eu tenho entre as minhas bases nitrogenadas, elas têm um padrão de ligação, tá? Isso quer dizer o seguinte, eu não posso unir qualquer base nitrogenada uma na outra como eu desejar, não. Eu tenho um sistema de ligações. Então o que vai acontecer basicamente é o seguinte, ó. A adenina, ela só pode se ligar com a timina, certo? Enquanto que a citosina só pode se ligar com a guanina. Então, quando eu estou analisando esses meus nucleotídeos, se eu tiver um nucleotídeo de um lado que tem adenina, obrigatoriamente timina do outro lado. A mesma coisa, eu tenho timina de um lado, adenina do outro, tenho citosina, guanina, citosina, tá? Isso é uma coisa que tem que ser feita dessa forma. Eu não posso unir de formas diferentes esses meus nucleotídeos, certo? Outra coisa importante aqui, como eu disse para vocês, entre o meu grupo fosfato e o meu açúcar eu tenho uma ligação. Essa daqui é a chamada ligação fosfodiéster, tá? Entre as bases nitrogenadas eu também tenho ligações. Essa daqui são as chamadas ligações de hidrogênio, né? Antigamente chamada de pontos de hidrogênio, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui? Existe uma quantidade diferente de ligações de hidrogênio entre a citosina e a guanina e entre a timina e a adenina, tá? Então, por exemplo, citosina e guanina, eu tenho 3 ligações de hidrogênio entre elas, tá? Enquanto que a adenina e timina, eu tenho 2, tá? Importante dar uma lembradinha disso, já caiu, por exemplo, prova do Enem cobrando, né, esses números de ligações que existe entre a timina e a adenina, entre citosina e guanina, tá? Outra coisinha só pra gente dar uma lembradinha, tá? Lembrem que essas bases nitrogenadas eu posso dividir em 2 grupos, tá? São as púricas e as pirimídicas, tá? Então, por exemplo, adenina e guanina, nós vamos dizer que são as bases púricas, tá? Enquanto que a timina e a citosina são as bases pirimídicas. E percebam, então, que eu sempre vou ter uma base púrica se ligando com uma pirimídica, tá? Então, tem aquele velho macetezinho para lembrar, né? Água pura, né? Água pura para lembrar das púricas, e aí o que sobra são as pirimídicas, né? Claro, também tem aqueles outros macetezinhos para lembrar da ligação entre elas, né? Por exemplo, entre adenina e timina, a água tônica, que eu gosto bastante, e entre citosina e guanina, a cerveja gelada, né? E aí com isso a gente não tem erro, vamos lembrar direitinho lá das nossas ligações das bases nitrogenadas, certo? Então tá, pessoal, só para dizer que os ácidos nucleicos de DNA por enquanto é isso, tem mais uma partezinha que a gente ainda vai fazer mais uns videozinhos. Não esqueçam de nos curtir nas redes sociais, compartilhar, isso ajuda bastante a gente, certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.